Bom, de volta aqui, na sequência das aulas de variáveis, chegou a hora de a gente criar uma nova coleção, tá? Então, nós temos aqui os tamanhos primitivos, temos aqui a paleta de cores, com o tempo a gente vai alimentando isso, e agora vamos criar uma nova coleção, que vai se chamar tipografia. Ok? Legal. E para isso, nós temos aqui duas possibilidades. Percebam que ao criar um texto, okay, nós temos duas condições. Aqui é o nome de uma família tipográfica. Aqui é o peso dessa fonte, regular, bold, itálico, assim por diante. Temos o tamanho dessa fonte, então aqui são variáveis de texto, com nomes, e aqui é uma variável de número. Como também aqui é uma variável numérica, que é para fazer justamente a altura entre uma linha e outra da fonte. A mesma coisa para o espaçamento entre as letras, né? Vou colocar aqui 2%, ele vai abrindo e assim por diante, tá? Posso usar porcentagem ou posso usar pixel. Porém, para as variáveis ainda tenho que usar um número fixo, né? Não consigo ainda preencher como porcentagem, mas acho que eles estão trabalhando para melhorar isso. Então vamos lá. Voltando, vamos criar aqui uma pasta de string, e aqui nessa pasta de string eu posso criar uma subpasta dentro dela chamada fonte, uma outra subpasta chamada family, tá? E o nome, o valor dessa família, deixa eu colocar a família aqui, vamos chamar de display, que é a fonte mais para título, para destaque, e eu vou utilizar a fonte Inter aqui, por exemplo, tá? Mas eu também vou criar uma nova fonte, que vai ser de parágrafo, tá? E eu vou deixar Inter também propositalmente, tá? Para display não é o ideal, mas para parágrafo sim é uma fonte muito bacana aí para usar em botão, para usar como texto. É uma fonte padrão aqui do Figma, tem também do Google Fonts, assim por diante. Tá? Então, esses são os estilos iniciais. Vou criar mais um aqui, vou duplicar essa pasta e vou chamar aqui de peso, né, da fonte. Então, por exemplo, nós vamos ter a fonte regular, né, e o valor dela é regular. Aqui a mesma coisa, vamos colocar uma fonte bold e aqui é bold, ok? Então, essas duas a princípio. Então, eu tenho essa combinação, tá? E agora eu vou criar uma numérica. Numérica, por quê? Vou pegar a fonte também e vou dizer que essa fonte que tem um tamanho normal, vou criar assim por enquanto. Então tem as strings aqui e aqui é a parte numérica. Então essa fonte que é normal, porque eu coloquei esse nome propositalmente, para dizer que é uma fonte padrão de leitura, né, na web, assim. Então, basicamente é aquele peso RAIN que a gente viu, tá? Nas aulas anteriores, que vale 16 pixels. Então a fonte normal aqui que a gente chama é uma fonte de leitura, né, para parágrafo, ela tem um tamanho 16. Então, por ela ser uma fonte normal, vamos colocar ela aqui como small, tá?
é a nomenclatura que eu geralmente uso nos projetos, tantas outras pessoas também utilizam. Isso aqui vai entrar um pouquinho em token, a definição de algumas variáveis, que eu vou preparar uma aula só para isso, em breve. Então, vamos tratar como small, e aí sendo 16 aqui o peso dela, eu não preciso me prender a esse valor aqui simplesmente assim, solto. Eu posso atribuir um valor que eu já tenho lá na minha coleção de primitive sizes, que é o valor equivalente a 16. Então, ele traz para mim agora aqui um valor já setado anteriormente, tá? Eu vou precisar de mais alguns outros valores que eu não tenho. Eu vou pegar aqui e vou criar. Duplico, crio aqui um valor 14, né? Crio aqui também um valor 18. E a hora que eu voltar a tipografia, vamos criar ali uma MD, que é de medium, e vamos criar aqui uma large. Então vamos dizer que a MD é 18, que a large é 22, não tem aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, vou criar mais uma aqui, ó, a X small. Passo lá para cima, essa X small vai ser 14, a small aqui 16 e a medium 18. Vou tirar por enquanto, deixar a large com outro peso aqui só para constar, tá? Se precisar a gente volta lá nas primitive sizes, adiciona um novo número e chama ele aqui nas minhas propriedades. Então tá, definimos aqui as nossas fontes, né, os estilos tanto de string como de os numéricos. E aí, o que nós vamos fazer? Vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado, abrir um campo de texto aqui, chamado Figma para poucos, esse é o nome que a gente está dando, né? Então, como é que a gente começa a configurar isso aqui? Essa aqui é uma fonte sem nenhum estilo, e aqui a gente vai começar a aplicar os estilos. Então, primeiro, aplicar a cor branca, estava sem antes, ó, tá vendo? Esse não tinha aplicação para variável e esse já tem. Aqui vamos buscar neste ícone que significa variável, apply variable, vamos buscar a fonte display, tá? Inicialmente, sem problema, tá? E aqui vamos buscar o peso da fonte, só que ele está lá embaixo, a última linha, aplicar variável. E aqui eu vou digitar como fonte, ele já busca para mim ali que tem uma regular ou a bold. Se eu trocar aqui, ele vai alterar também. Como é display, vamos deixar bold, tá? Aqui o peso da fonte está lá embaixo também, né? O tamanho da fonte, desculpa. E vamos colocar ou a nossa esta pequena, né? Aqui tem a small, vou deixar no padrão 16. Também tinha uma que era large, né? Que era aquela 24, bacana. E isso, para que serve, né? Isso aqui, se a gente pegar ali agora as nossas variáveis, deixa eu abrir aqui o nosso campo, eu estou chamando a variável display, né? A display geralmente é uma fonte um pouco diferente, tudo mais. Então, vamos aqui pegar uma fonte display mais interessante. Deixa eu pegar aqui as fontes do Google, deixa eu achar uma fonte diferente aqui. Uma fonte diferente, serifada aqui, uma fonte nova do Google, nem sei que fonte é essa. Aí eu trago ela aqui, ó, ela chama Gluck, tá? Então, a partir do momento, ó, não alterei nada aqui, tá bom? Essa fonte aqui não tem estilo, aqui também não tem estilo. Mas eu quero pegar esse nome aqui, Gluck, e colocar lá nas minhas variáveis dentro aqui de display. A partir desse momento, magicamente, essa fonte que estava setada
como display, ela já troca automaticamente, ou seja, isso serve como se fosse uma folha de estilo mesmo de CSS, que imagine que eu tenha aqui um aplicativo inteiro, um site inteiro. A partir do momento que eu linkar todas as fontes, todas as variáveis de peso, de tamanho, eu tenho apenas um único lugar para trocar. E se eu trocar aqui, ele vai funcionar como um todo no meu projeto. Então, isso aqui é muito poderoso, por isso que eu estou fazendo questão de iniciar esse projeto aqui pelas variáveis, né, porque ele vai enriquecer muito ali o seu trabalho, a forma de escalar o projeto, os seus componentes, que a gente vai entrar nisso logo mais. Então, fique bem claro aqui, se eu quiser depois voltar ou criar, né, uma outra fonte, por exemplo, vou dizer que essa aqui não é a display, essa aqui é a Inter, só que por ser a Inter, eu vou deixar ela de texto regular, e 24 é um tamanho muito grande, então eu vou deixar 16, ou seja, eu já tenho aqui dois estilos setados, que eu posso trocar ele como eu quiser, né? Eu posso chegar ali, por exemplo, trocar aqui para Poppins, ele já troca automaticamente. Eu posso trocar aqui para deixa eu pegar aqui uma Verdana que nem se usa quase muito essa fonte mais, já trocou, tá vendo? Então tá aqui. Então essa é a parte legal, a gente trabalhar com as variáveis e linkar todas as variáveis, todo o seu projeto, seja numa fonte, seja numa cor. Deixa eu ver se as cores estão linkadas. Estão. Eu posso trocar para preto, elas ficam automaticamente já com a variável. Então isso tende a enriquecer muito o nosso projeto. Tá? Daqui para frente a gente vai só falar sobre isso, vamos melhorar um pouquinho, acrescentar mais informações nessas coleções de número, de fonte e assim por diante. Tá bom? Até a próxima!